o Luiz Fernando, do grupo Amigos Ajudam Amigos. Um grupo feito para ajudar donos de bares, restaurantes, para fazer network, para um ajudar o outro. Hoje em dia a gente está com 330 donos de bares e restaurantes que todo dia se ajudam. Toda semana a gente tem treinamento online, todo mês a gente tem evento presencial. O grupo é totalmente gratuito. Então, se você é dono de bar, restaurante, trabalha de casa com alimentação, vem participar do grupo, é gratuito, tem esses benefícios, você será super bem-vindo. E toda semana a gente tem treinamento, igual a gente está tendo hoje, com o Fernando Fernanda não, o André, que tá Fernando aqui, o André da IG3 Foods, nosso parceiraço aqui, patrocinador do grupo. Então, agradeço muito, André. Se apresenta aí, cara. Legal, cara. Pô, boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado pela participação aí, pelo convite. Está dando esse espaço aí da gente poder estar falando um pouquinho de um assunto que hoje, pensando pelo lado do comerciante, é um assunto bastante interessante, né? Que é o rendimento na cozinha. Às vezes, a maioria dos comércios já trabalha com uma ficha técnica, então você sabe que qualquer gramagem a mais ou a menos vai fazer diferença no teu ticket final, né? Então, acho que é um assunto aí que a gente vai conseguir agregar bastante. Espero poder agregar bastante, né, no que a gente entende aí um pouco do assunto. E tenho certeza que os comerciantes aí vão conseguir interagir, porque todo mundo passa por essa dificuldade, né, de perder produto, enfim, de rentabilizar esse produto. Então, acho que ainda mais voltado para a parte do pescados, né? Não só da parte do pescados, mas do frutos do mar também, que é o que a gente vem trabalhando aí no segmento, né? Então, mais uma vez, agradecendo aí o convite e vamos falar sobre o assunto, né? Nós não estamos falando hoje em nome da IG3, que às vezes o pessoal, quando vê o André falando, é sempre falando de sorvete, né? Mas só para o pessoal entender, a IG3 é uma plataforma de venda, né? IG3 Foods é uma plataforma de venda onde a gente tem segmento de congelados, então a gente vem desde a parte do sorvete até o pescados congelados, né? E o pão de queijo, todos os produtos congelados, sempre trabalhando na parte dos super congelados, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a parte do pescados e frutos do mar, que é um produto que a gente vem atuando na Baixada, atendendo o litoral sul e litoral norte, né? Na Baixada toda. O produto hoje toda a parte de congelado, né, com logística integrada, então tem alguns diferenciais que a gente vem se destacando hoje na região, que era uma região que tinha um certo problema de logística, quando se falava de produtos vindo de outras regiões para cá. Então isso a gente está conseguindo amenizar bastante. Ainda temos bastante problema na logística, não estamos 100%, mas a gente vem trabalhando dia a dia, integrado, logística, time de venda, enfim, todo mundo junto aí fazendo a operação acontecer, para que não falte o produto no cliente final, né? Para que esse cliente ele tenha o produto ali dentro do restaurante para atender o cardápio dele, que muitas vezes a gente já sabe, hoje não é só um cardápio de calçada, você tem um cardápio de mão, você tem um iFood, você tem vários compromissos que você tem que seguir, então você precisa ter aquele produto ali dentro e não tem jeito. Então hoje a gente está tentando cada vez mais amenizar esse tipo de anomalia na operação desses clientes, né? Então, acho que é um assunto que a gente vai conseguir falar bastante aí. Mais uma vez, agradeço o espaço e vamos falar sobre essa questão aí da economia com esses produtos, né? Era legal a gente entender um pouco dos comerciantes que estão aí hoje, ou até do público mesmo, de modo geral, que não seja comerciante, porque hoje também tem essa utilização desse produto em casa, mas a gente entender quem está já online, aí, já participando, até para a gente ir falando personalizado, que é a nossa característica. Hoje o nosso produto, o nosso cliente, o atendimento, ele é sempre personalizado, né? A gente tenta montar uma régua de acordo com que esse cliente trabalha, qual o produto, qual o dia melhor de recebimento, a forma de receber isso, enfim. Então seria legal a gente entender um pouco do pessoal que já está online aí junto com a gente. Legal, eu vou apresentar mais ou menos um por um aqui. Legal. Para a gente acelerar. Tá, Elaine da Adorada Salgados, do Legal. Maré Restaurante. Qual que é o seu nome mesmo? Desculpa. É o Vitor, Luiz. Ah, o Vitor. Ah, que legal, cara. Vitor da Maré Restaurante. Legal. O Daniel, que faz massas.
da Infinita Gula, o... Ai, cara. Também da Esquina do Chopp, o Carlos da Costa Azul. Costa Azul, ela faz ceviches, faz comida peruana. É diferente. Então esse é o perfil. Legal, é isso aí. Então, assim, a gente vê que o pessoal que já tá aí com a gente hoje, a gente tem restaurante, né? Você tem aquela lanchonete, então a lanchonete, nós vamos falar mais na parte de pescados. Então, a lanchonete, você tem ali aquele produto para recheio, né? Que é um camarão, enfim, algum produto desse tipo, que é um produto que também hoje, na parte de camarão, seja qualquer tamanho, se você tem um camarão para decoração ou um camarão para realmente fazer um molho, você perde muito esse produto na hora de fazer o descongelamento dele, né? E hoje o comerciante ele tem que trabalhar com o produto congelado, né? Nós somos bastante questionados nessa questão de congelamento, porque hoje é normal, né, a gente entender que o brasileiro está sempre tentando ganhar de alguma forma. Então a gente precisa sempre tentar quebrar um pouco isso, que é a questão do congelamento do produto, né? Infelizmente hoje tem, mas isso precisa ser negociado. A gente precisa ter uma parceria com o cliente, entre cliente e fornecedor. Então a gente tem que ter o congelamento, que é um banho de proteção desse produto, porém isso tem que ter um meio termo ali, precisa estar bom para todo mundo, né? Então a gente negocia muito isso com os clientes, a gente tenta, quando o cliente ele dá abertura para a gente, na consultoria a gente consegue entrar dentro da cozinha desse cliente, o que às vezes é muito difícil para a gente, né? Hoje você tem comércio em Santos com 46 anos de casa, e às vezes o pessoal da cozinha, o líder da cozinha, ele está esse tempo dentro do restaurante. Então você entra dentro de um comércio desse, só como um simples fornecedor, e você tentar mudar, né, essa ideia de descongelamento, enfim, de reaproveitamento desse produto, é muito complicado. Porém, quando a gente consegue realmente mostrar isso em números, né, mostrar o resultado disso, a gente começa a ter uma aceitação melhor, né? Então, hoje, basicamente, 100% dos nossos clientes são conhecidos nossos mesmo por causa dessa proximidade, né? O nosso time de venda ele já é treinado para isso. Não quer simplesmente ligar lá e vender o produto ou ir lá e vender o produto. A ideia é que a gente esteja lá, que a gente frequente esse comércio, que a gente utilize desse produto que a gente está fornecendo para ele, né, para que a gente sempre vá conseguindo medir essa qualidade desse produto na rua, no final dele, né? Então essa é a nossa ideia. Então quando a gente tem essa abertura, a gente consegue sim, dentro do comércio, né, mostrar qual que é a melhor forma de descongelamento, sempre dando isso como uma dica e não dizendo que isso ele tem que seguir dessa forma. Não, é uma dica, se a cozinha se adequar, ele vai calcular ali, ele vai ver que no final ele tem um rendimento melhor desse produto, né? Então hoje a gente vê que o pessoal que está aí com a gente, você tem restaurante, né, que é o pessoal que trabalha com zinho tratado, tem o pessoal que trabalha com defumação, né, que já é um produto quantidade maior, e tem o pessoal que trabalha na parte dos recheios. Então eu acho que esse produto que a gente trabalha hoje, todos eles vão atender, precisa ter esse rendimento melhor, para você poder ter uma margem de lucro melhor em cima do teu ticket. Então, quando a gente tem realmente essa abertura, a gente consegue falar sobre o produto, tá? Hoje, para a gente poder resumir um pouco o que a gente vem mostrando, né, no ponto de venda, quando ele já tem o nosso produto lá dentro, ou quando ele quer trabalhar com o nosso produto, ele está trabalhando com um distribuidor de outra região, enfim. A gente vai mostrar o quê? Hoje, todo produto pescado, né, seja frutos do mar ou pescado, enfim, ele tem a questão desse banho, né? Então, esse banho, para você fazer o descongelamento desse produto, a gente já segue aquela ideia que a gente tinha, né, há muitos anos. Olha, vou fazer o produto amanhã, o pessoal da cozinha aí vai concordar comigo. Então, assim, vou fazer o produto amanhã, hoje eu vou tirar do congelador e vou deixar em cima da bancada. Vou esperar até o dia seguinte, né? Ou eu vou tirar e vou deixar dentro da geladeira numa temperatura positiva, para que ele faça o descongelamento. Isso na carne e no frango, ele funciona muito bem, né? Que é um produto que tem uma textura, enfim, tem um nervo mais forte, então você consegue fazer isso, né? A fibra dele é mais forte. Já no pescado, não. O pescado ele é muito sensível, né? Então, qualquer vacilo que você der no descongelamento desse produto, você já está tirando ali o
o teu rendimento desse produto, né? Então hoje, se você pegar um camarão e você colocar ele, a cada hora que passa, ele vai perdendo 10, 15% da umidade interna dele, né? Hoje ele é formado aí por quase 45% de água no organismo dele. Então, se você deixar um produto desse numa bancada, para preparar ela no dia seguinte, automaticamente você perde toda essa, né, essa umidade que você tem, né, o sabor desse produto. Então, qual que é a nossa ideia? É você não perder a característica desse produto, você manter o peso que realmente você está comprando nele, mantendo algum padrão de descongelamento, né? E o padrão que a gente adota hoje, que é um padrão que você consegue ter tudo isso, né? E ter esse sucesso no final, é o descongelamento que você faz na hora de fazer o preparo dele, né? Então é a cozinha se adaptar a isso, porque hoje a gente entende que a maioria do pessoal que está ali na frente da cozinha, ele tem esse pensamento que é um pensamento de, não, eu vou deixar descongelando fora, eu vou colocar na geladeira numa temperatura positiva, né? Então, qual que é a nossa ideia hoje? Você tirou o produto está congelado, você tem ali algumas horas para começar a tua operação. Você vai fazer um descongelamento externo desse produto e você vai manter o congelamento injetado desse produto. Então, se você pegar hoje, vou dar um exemplo, você pegar um filé de peixe, né? Você tirar um filé de peixe hoje, você deixar ele no descongelamento tradicional, que é fora da geladeira ou na geladeira em temperatura positiva, automaticamente esse produto ele vai começar a desidratar. Então você vai ter uma fibra ressecada, né? Que aí às vezes a gente vê o cliente, ele reclama, olha, o camarão que eu comi aqui hoje, ele tá meio emborrachudo, né? Ele tá meio duro, ou ele tá meio sem gosto, ou ele tá passado, enfim. Tudo isso é um resumo de um descongelamento, porque o preparo ele vai ser sempre o mesmo. Né? Você vai refogar, enfim, você vai fazer o procedimento normal. Então, o que antecede esse preparo, que é o descongelamento, esse descongelamento, se ele fizer errado, você já comprometeu todo o produto, né? Então, às vezes você tem hoje, eu trabalho muito com filé de cambucu, é um prato nobre que você consegue atender hoje, né? Tem vários restaurantes aqui na Baixada, vários pontos de venda aí, parceiro nosso, que trabalha bem esse produto. Só que ele é um produto que ele é mais sensível do que um filé de pescada branca, que é um produto bem tradicional aí, com ticket médio hoje relativamente baixo. Então, se você souber fazer esse descongelamento dele, que é, tirou o produto está congelado, falta 2 horas para o início de operação. Você vai fazer o quê? Fez a lavagem externa dele, água, né? Você vai colocar o produto imerso na água ali por 5, 6 minutos no máximo, tirou esse produto, você já dá sequência no teu preparo. Seja empanar, seja fornear, enfim, o que você for fazer, você já vai fazer com um congelamento interno ainda intenso. Né? Você não pode deixar esse filé ele simplesmente ficar mole, ou o camarão deixar ele descongelar, enfim, e ele, eu vou tirar toda a água dele. Você está tirando a água, você está tirando o peso de produto que você comprou, e não é só a água que foi injetada nesse produto. Você está tirando, na verdade, o líquido interno, que faz parte do organismo do produto, né? Então, tudo isso englobado, você vai chegar num produto hoje, se você conseguir manter o congelamento interno, o preparo, né, com esse produto congelado, você conseguir fazer isso tudo e colocar no prato do cliente, você pode começar a medir, né, o retorno desse cliente. Né? Vai na mesa do cliente. Hoje a gente sabe que a maioria dos restaurantes aí, os que se destacam, é o atendimento, que o chefe da cozinha, ou o proprietário, ou o gerente da casa vai na mesa e quer saber o que aconteceu naquela mesa. Né? Tá bom o produto, enfim. Como é que foi, qual a experiência, então isso faz parte. O Luiz já fez outros treinamentos aí, a gente inclusive participou, eu acho isso muito importante, a gente ter, né, esse contato dentro do restaurante, e não simplesmente você colocar o cliente na mesa, serviu, comeu, pagou, vai embora, não, você precisa daquele cliente o dia seguinte, então você precisa ter esse contato com ele, e aí mede isso, né, vê o que você achou desse prato, olha, esse prato a gente preparou de tal forma, enfim. Então, com isso, você vai começar a medir. Hoje, quando a gente fala desse assunto, a gente teve um retorno desses clientes dessa forma. É o cliente que falou assim, olha, eu servia 10 pratos aqui, né? Tinha volta e meia reclamação, enfim, de um camarão, de um peixe e tal. E simplesmente hoje o cara não tem esse tipo de reclamação. Então, a gente começa a perceber que esse trabalho que foi feito, né, antes mesmo do cara se tornar um cliente nosso, é um trabalho que está dando resultado, a gente continua fazendo. Então, hoje, os pontos de venda que trabalham com a gente,
Se o cara tiver condições de aturar a nossa perturbação, a gente vai lá e perturba ele e instrui ele qual que é a melhor forma para a gente, né? Isso não é lei, não está no quadro da Anvisa, que tem que ser feito dessa forma, né? De manual de boas práticas. Mas a gente adota isso porque a gente vê que tem um rendimento melhor do produto, né? Uma qualidade melhor no preparo desse produto e o retorno final, que é o cliente sentar na mesa e sair elogiando o prato que você serviu, né? Então, acho que hoje, dentro desse produto do mix que a gente trabalha de pescados e frutos do mar, né, a gente vem conseguindo trabalhar esse tipo de informação. E aí a gente não tem só a questão do descongelamento. O descongelamento, para a gente vê que é um item bem interessante nesse produto, porque todos os produtos que a gente trabalha é congelado. Então não adianta eu trabalhar com um produto desse hoje e começar a ter problema com ele, né, na ponta final, que é o cliente sentar na mesa e reclamar dele. Então a gente faz esse trabalho antecipado. Falando isso de descongelamento, quando a gente parte para a reutilização de alguns produtos, hoje a gente tem a reutilização do camarão, né? A gente tem hoje o filé de tilápia, que você consegue trabalhar os cortes que não são utilizados para empratados, você consegue trabalhar a isca dele, né, que é um produto que está muito em alta hoje. Então são alguns produtos que você consegue fazer um retrabalho em cima dele e você não perder, né? O salmão é a mesma situação, para quem trabalha aí com salmão já sabe como é que funciona, né? Você tem as rebarbas dele, que às vezes você não consegue servir numa posta, no empratado, mas você consegue trabalhar com ele forneável, né? Então, acho que assim, a nossa ideia é realmente essa, o intuito é fazer com que o cliente aproveite o que mais ele consegue ali daquele produto que a gente está vendendo, para ele realmente não ter uma perca, né? E rentabilizar isso tudo, né? Fazer isso tudo se tornar como ticket médio ali, né? De entrada ali para o caixa da empresa. Então, essa é a nossa ideia, né? Aí, Luiz, acho assim, ó, a gente vê que tem bastante restaurante, tem alguns clientes nossos, parceiros aí que estão aí também. O pessoal vai aos poucos aí, inclusive o pessoal da Costa Sul, a gente já está fechado lá para fazer uma parceria de estar trabalhando lá nos pratos dele também, e a gente já vai estar agendando essa data, a gente já se antecipou um pouco, né? Que é o Carlos, né, se eu não me engano. É isso aí. Então, assim, isso, que está aí com a gente, então o que a gente conseguir aí tá dentro da cozinha, conversando sobre esse produto, para a gente vai ser bastante importante, né? Então vamos lá, só para a gente ir para a prática então aqui. Hoje em dia o pessoal tira o peixe um dia antes, deixa na geladeira, eu faço isso aqui, né, em casa, tira um dia antes, deixa na geladeira ou deixa descongelando, e para não perder tanto essa característica, então tira 2 horas antes. Isso. 6 minutos embaixo da água. É isso aí. Você tira só o descongelamento externo dele, né? Você tira só o descongelamento externo dele. Então, você acaba não alterando a característica interna do produto, né? Você tira só o banho de proteção dele, né? E você já consegue dar sequência no preparo. Então, você vai fazer todo um preparo do produto ainda congelado interno, né? Então, às vezes, a gente tem cliente, um exemplo, o cliente compra lá um cação em posta, né? Que é um produto saboroso. Se você descongelar ele 100%, ele já perdeu quase 40% da umidade interna dele. Então, quando você prepara, você vai preparar uma moqueca, você vai preparar ele cozido, enfim, da forma que seja. Ou até assado, que é um produto muito bom para isso. Mas se você tiver desidratar ele dessa forma, de chegar a tirar além do normal dele, é um produto que você vai ter que fazer um retrabalho para poder dar uma maciez nele novamente. E aí, com esse cozimento a mais, enfim, com tudo isso, você acaba tirando o sabor dele, né? O produto hoje alimentício, quanto mais você dá a cocção nele, quanto mais você faz o cozimento dele, mais você perde o sabor dele, isso é normal. Então você acaba tirando o sabor natural do produto e injetando tempero, né? Aí é meio que uma troca desleal, e hoje a gente sabe que o tempero ele já tem um valor agregado alto aí, né, pra gente, né? Não é mais aquele, uma coisinha a mais. Não é mais uma coisinha, ele já faz parte da tua ficha técnica hoje, e você sabe que você tem um custo em cima disso. Então, eu acho que assim, meio que você perde de um lado, você está tirando ali todo o sabor do produto e tendo que injetar meio que não artificial, mas você está tendo que colocar o sabor nele novamente. Então, não faz sentido, né?
Então, e qual que é a diferença que você percebe hoje, por exemplo, no peso final, com essas duas técnicas? Uma tirar antes, um dia antes, e a outra tirar ali na hora. Então, o descongelamento de 24 horas, que o pessoal chama, que é deixar na bancada, né? O pessoal faz isso muito com frango, enfim, com carne, mas o pescado ele é muito sensível para isso. Então, a diferença que você tem hoje chega a mais de 50%, né? Sim. Chega a mais de 50%. Então, se você fizer hoje um descongelamento, deixando de um dia para o outro, dá de 50% a 60%. Aí o cliente fala assim, pô, mas eu comprei 100 quilos, né? E me sobrou 50. Então, esses outros 50 você perdeu em água, né? É a constituição do organismo ali, a composição dele. Então, tem o descongelamento, né, do banho que foi injetado, mas com essa brincadeira de 24 horas, você acaba descongelando mais da conta, né? Ou, de repente, você sai ali, um exemplo, acontece isso muito com comércio, né, com restaurante. Às vezes o cara fala, eu vou deixar do lado de fora na bancada, e aí ele sai, ele finaliza o restaurante e deixa o produto em cima da bancada. E aí esse produto ele passa o dia inteiro dentro da temperatura ambiente de uma cozinha, que quem gosta de cozinha sabe como é que funciona. E aí ele passa o dia inteiro. E aí no final da tarde ele vai começar a preparar esse produto. Então você perde aí de 50% a 60%. Já hoje, quando você faz um descongelamento externo, né, imerso, 5 minutos, 6 minutos, como a gente recomenda, você vai perder uma média aí de 10% a 15%. Né? Você vai chegar no máximo estourando 20%. E assim, o que a gente precisa entender é que não é a questão de perder peso ou não perder peso, é você realmente manter a qualidade, o nutriente daquele produto, né? Você pegar hoje um peixe que tem um produto rico em ômega, enfim, tem uma série de nutrientes dentro desse produto, você acaba perdendo isso tudo, né? Porque nada ele está baseado dentro do líquido interno dele, na fibra não mantém isso, né? Então ele está no líquido. Então, a partir do momento que isso daí você está perdendo, você está jogando tudo aquilo que você deveria servir para o teu cliente, né? Então, às vezes não adianta um restaurante natural ter lá num cardápio dele, enfim, toda a composição de um pescado, né? Que tem ômega, que tem isso, que tem aquilo dentro, né? Ferro, enfim. Mas na hora do preparo você tira isso tudo e joga no ralo, né? E você serve um produto com um tempero, né? Dando uma característica diferente do que realmente é o sabor do peixe. Então, acho que hoje, assim, não é só cozinha nova, né? Não é só, não. Infelizmente, a gente tem pessoal aí com 30, 40 anos de cozinha que acaba, né, fazendo dessa forma. É errado? Não é errado, né? Não é isso, não é que é errado. Porém, é uma forma que você perde um pouco mais, né? Então, é aquilo que eu volto a falar. Você não está perdendo só no peso, você está perdendo na qualidade, na entrega do teu produto para o cliente. Então, assim, tem uma série de situações envolvidas, né? E que eu acho que se você conseguir amenizar isso, nada você tem todo esse rendimento a mais, né? E o retorno do teu cliente, que eu acho que hoje é um dos itens mais importantes para quem é o comerciante, né? Para o comércio, né? Você ter aquele cliente, o Luiz sabe disso, a gente estava hoje em reunião dentro de um comércio e por um detalhe a gente já viu uma diferença no atendimento você na mesa. Então, é assim, é um produto que ele pode servir ali com uma qualidade melhor, sem ter que estar tirando dinheiro do bolso. Então, é uma forma de economizar e trabalhar com o produto. Essa é uma dica que a gente dá dentro do nosso segmento, né? Então, é claro que às vezes a gente tem algumas cozinhas que a gente está dentro e a gente até tem algumas dicas que parece, de repente, ser melhor do que a nossa ou não, mas a gente leva a nossa ali a meio que ferro e fogo, porque a gente sabe que no número final ela vai ter um rendimento, o cara vai ter um rendimento, né? O cliente vai ter um rendimento melhor com o nosso produto e o cliente final, ele realmente vai notar a diferença no produto, né? Então, para aqueles que têm esse cuidado de sentar na mesa do cliente, de ouvir o cliente, você pode fazer o teste que o cliente ele vai realmente te dar esse retorno. Ele vai realmente falar para você o que ele está sentindo ali. Se o produto tem diferença ou não, né? E o que ele acha do que você está servindo para ele. Então, essa é uma dica que a gente dá e eu acho que isso daí tem que ser levado, tem que realmente multiplicar, porque a gente encontrou muito impedimento, né, nos pontos de venda, em alguns clientes nossos, e com o tempo a gente conversando, sentando para experimentar o prato do cara, né, da casa, enfim,
A gente realmente conseguiu aos poucos ir trabalhando isso, e hoje a gente vê que os que realmente escutam um pouco o que a gente está dizendo ali, realmente a gente consegue ter um êxito aí na nossa troca de ideia, a gente chama de consultoria, mas na verdade isso é feito pela amizade que a gente tem com o ponto de venda com o cliente, né? Então, todos os clientes hoje a gente frequenta, né? A gente visita, enfim, não tem, apesar de toda, né, a tecnologia, a gente tem sim o contato ali pelo WhatsApp, pelo telefone, mas a gente também tem essa frequência lá presencial para falar sobre a qualidade, para tentar melhorar o aspecto do que ele tem dos produtos, né, a forma de trabalhar, sugerindo outros produtos para o cardápio, né? Hoje a gente tem um kit de paeja, e quando a gente fala na Baixada Santista, vai ter alguns comerciantes aí que vão poder confirmar isso para mim. Mas hoje, quando você fala em paeja na Baixada, você tem algumas referências, né, que dá para ser contada aí numa mão só, então a gente sabe que isso tem na região, apesar de a gente estar numa região caiçara, mas a gente sugerindo isso para outros tipos de comércio, seja numa área comercial, né, o cara tá ali com um grupo da empresa, pô, eu quero experimentar uma paeja individual, coisa que é muito difícil hoje na nossa região, né, geralmente é sempre prato para 6, 7, 4, 5 pessoas, então são produtos que a gente acaba sugerindo no cardápio, né? A gente tem ali o produto, a gente vê que é um produto que tem uma rentabilidade boa dentro do cliente, né? Então, a gente acaba sugerindo para o cardápio, e a maioria dos casos que a gente faz essas sugestões, ela está sendo bem aceita e a gente está conseguindo trabalhar bem, né? Então, até uma sugestão para quem estiver no grupo aí que não tem a paeja no cardápio, já pode incluir a paeja lá, porque é um produto muito aceito na nossa região, né? Então vamos lá. Primeira coisa, ao invés de tirar no dia anterior, 2 horas antes com um banho ali de água, isso já melhora uns 30%. Sim. A qualidade, bom, provavelmente melhora a qualidade porque não sai a água, né? Não drena o peixe antes de você colocar para cozinhar. Automaticamente as fibras devem ficar mais moles, vamos dizer assim, né? Mais gostosas do que seca, senão secou, ferrou. E a outra é esse kit paeja aí, né? Kit paeja é interessante, hein, cara? É um produto muito paeja legal, cara. Até para você, ele é muito prático, né? Até para você poder fazer em casa mesmo, né? É um produto que hoje um quilo dele você tem um rendimento aí de aproximadamente 7 a 8 pratos, né? Então Nossa. É um produto bem legal, ele já vem pronto, misturado, enfim. Então isso é bom de se trabalhar, né? E aí é onde vem a ideia da questão da paeja individual, né? Porque hoje a paeja, ele é como se fosse um prato, né, de churrascaria que você tem ali para servir 6, 7 pessoas, né? Então, ao invés de você estar trabalhando de 6 a 7 pessoas, você consegue fazer o individual, né? É um prato que não vai atrapalhar a tua cozinha, ele é pré-pronto, então você já deixa ele pré-pronto, então você só vai fazer o preparo final para poder pôr na mesa, e você consegue trabalhar com um ticket bom, razoável para a região, né? Então, eu acho que é um produto legal. Bem legal, assim, a gente moldou ele aqui para a nossa operação, até então nós não tínhamos, e moldamos ele para 1 quilo, né? Então, hoje a maioria aí dos industrializados trabalha com um pacote de 2 quilos, de 2 a 3. Então, para 1 quilo você já consegue até consumir em casa mesmo, é bem interessante. É uma dica nossa, é um produto que a gente vem trabalhando há bastante tempo e ensinando a preparar também. Né, isso é importante. Então, pessoal que quiser paeja, quiser colocar paeja aí no seu repertório, tá aí, é uma possibilidade, é um kitzinho pré-pronto, que legal. Então, vamos lá, o que mais que você vê nas cozinhas da galera? Você fala, putas, esse cara fez isso, a gente alterou, só essa vírgula deu essa diferença gigantesca. Hoje, Luiz, a gente sabe que no ramo alimentício, o lucro ele está em centavos, né? Você não tem mais uma margem de lucro tão alta. Então, você precisa ter lucro dentro do comércio, falando de comércio de organização, você precisa ter lucro em todos os itens que estão ali dentro, né? Não dá mais para você falar assim, eu vou ter isso aqui no
no meu checkout, que é um chocolate, só por ter. Eu vou ter um sorvete, né? Hoje a gente trabalha com a franquia da Los Paleteiros, do Freezer. Então hoje, há muito tempo atrás, a ideia era sempre, eu preciso ter um sorvete porque eu preciso ter no comércio para agradar a criança, ou enfim. E hoje não dá mais para você fazer isso, né? Hoje o teu custo ali dentro daquele negócio, ele tá ali. Então todo mês você precisa chegar nele. Então hoje você precisa ter todos os produtos com margem, né? Nem que seja baixa, que hoje no ramo alimentício, infelizmente, a margem de lucro ela baixa, né? Então você precisa ter realmente ali uma margem em cima desse produto. Então hoje a gente consegue, na parte do sorvete mesmo, a gente consegue deixar uma margem boa para esse cliente, né? E o que a gente vê é que às vezes o cliente ele fala assim, olha, eu tenho na minha ficha técnica e hoje a minha margem de lucro num prato chega a R$7, né? E aí se você fizer uma conta que o principal dele ali, de repente, é uma fibra, é uma carne, enfim, ou é um peixe, e você consegue chegar numa conta que ele consegue ali aumentar em 10%, 12%, né, no lucro desse prato pronto, você já está fazendo um puta diferencial ali dentro, né? Então a gente comenta muito, até na parte do sorvete, que é assim, olha, você tem hoje uma cerveja, você vai trabalhar com uma Ambev da vida, né? Então você tem uma Ambev ali dentro, você recebe a tua cerveja, o teu colaborador, você tem que pegar esse produto, tirar da caixa, colocar na geladeira, gastar energia, servir o cara, colocar no copo, lavar esse copo, manter a mesa, enfim, né? Um ambiente personalizado, um ambiente decorado, iluminação, tudo isso. Você precisa ter tudo isso. E aí você tem um lucro ali de 7%, 8%, né? Então, por que não você prestar atenção na tua ficha técnica do teu prato e você começar a ter ali, de repente, um lucro a mais de 10%, 12%, 15% nesse produto, né? E, em paralelo a esse lucro, você tem um lucro maior, que é o teu cliente elogiando o teu produto, né? Que aí a calculadora não faz esse cálculo, né? Não faz. Então, assim, se você tiver isso em paralelo com o número ali batendo, boa, é sucesso total, né? Então, acho que isso tem que ser levado realmente a sério. A ficha de emergência, a gente já teve a ficha de emergência, não, a ficha técnica, né? A de emergência é só quando o boleto vem, você não consegue pagar. Mas a ficha técnica, se ela estiver bem alinhada, você consegue ter uma margem de lucro ali em cima daquele produto, né? Todo aquele trabalho que você tem de chegar com o prato na mesa do cliente. Então, isso daí estando bem alinhado, estando bem claro para todos os colaboradores, né? Porque não adianta você sentar ali no teu escritório, numa hora vaga, fazer uma ficha técnica 100% e o colaborador não está alinhado com aquilo, né? Ele precisa realmente estar entendendo o que é o alinhamento da tua ficha técnica, né? Para ele saber que aquilo ali tem que ser levado a sério, né? De acordo com a ficha técnica, né? Você coloca ali 50 gramas de um produto, é 50 gramas. Então, se isso tudo estiver bem alinhado, né? Com o rendimento do produto, com a qualidade desse prato que você está entregando na mesa, o feedback ali, o retorno do teu cliente ali, então isso daí é sucesso total, né? Então, às vezes eu sou comerciante também, já tive vários problemas dessa forma, que é você às vezes alinhar todo um alinhamento da empresa num todo, né? De falar, ó, tem ficha técnica, tá tudo certinho, vamos seguir, e às vezes o time que está ali dentro não está seguindo isso, então infelizmente você acaba dando cabeçada ali. Então, enfim, eu acho que isso tudo estando bem regularizado, você consegue realmente ter sucesso ali no que está sendo feito, né? Nossa, isso é... E a gente estava nas últimas lives que a gente fez com o nosso consultor, o Arnaldo, ele comentou, cara, difícil você conseguir implementar uma ficha técnica com os POPs, né, em cada coisa, tudo certo, está tudo certinho, tudo escrito. O cara vai na mão lá e joga, o cara faz mais ou menos o corte, e é realmente o que você falou, cara, tem que fazer a ficha, tem que ter esse diferencial, e o principal, de repente, na ficha técnica, lá tá que a fibra vai 50 gramas, só que 50 gramas, de repente, se você tirou no dia anterior, representa, se você, ao invés de tirar do dia anterior, tivesse colocado no dia, é o dobro.
Você tá É isso aí. colocando o dobro de fibra para dar 50 gramas. Olha quanto dinheiro que você pode estar perdendo, não estou falando que tá ou não tá, mas quanto dinheiro que você está deixando na mesa com essa pequena dica aí de descongelamento, que é bem legal essa dica do André. E, cara, esse lance também da paella, a gente sabe que aqui em Santos tem uma casa de paella que cobra R$1.000 a paella e tá sempre lotado. O pessoal gosta de paella, e realmente uma paella individual eu nunca vi. Normalmente são panelões gigantescos que você vai lá e coloca. É isso aí. É isso aí. Uma paella individual interessante, hein? Ó, também, Carlos do Costa Azul aí, ó, uma oportunidade. Paella é um prato que tem um valor agregado muito bom, tem um nome já muito forte. Sim. Então você imaginou você poder almoçar paella, cara, num valor que seja possível, né? Lógico, também. E hoje a gente tem o turista que vem para nós, até o turista mesmo vem para nossa região atrás desse produto, né? Então é questão de realmente ter no cardápio, ofertar isso para o cliente, né? Montar festivais, né? Voltado a isso. Então acho que é bem interessante diversificar aí um pouco, né? Isso aí, que legal, grandes dicas aí do André. E André, principalmente salmão, cara, eu fico vendo lá, principalmente o restaurante japonês, o principal gasto é o salmão. Eu vejo caixas e caixas chegando. Restaurante japonês eu vejo que é uma portinha. Chegam caixas e caixas de salmão, cada caixa custando R$3.000, com 30 quilos, com 50 quilos. Caraca, mano, tem alguma dica para essa galera, que principalmente na parte de salmão, assim, para perder menos? Você comentou esqueci que você falou, a casca lá? Hoje nós temos ponto de venda, a gente tem clientes parceiro nosso, que você vê que ele tem um aproveitamento melhor desse produto, né? Então, o aproveitamento, quem trabalha com salmão sabe como é que funciona. Às vezes até a temperatura da mão, né, de quem está manuseando ele, por ser uma carne sensível ao extremo, na verdade, né? Então, por ser um produto muito sensível, às vezes até a temperatura da mão ali, do sushi man, enfim, ou quem está manuseando esse produto, você já começa a fazer ele o processo de cocção dele. Então, ele já começa a ficar pronto, esse produto, com a caloria da mão. Então, se quem está operando, quem está trabalhando esse produto, manuseando ele, tiver toda uma preocupação de manter ali a mão na temperatura, enfim, né, como tem que ser, você consegue ter um rendimento melhor desse produto, né? E aí, quando você pega e você começa a trabalhar ele em si, você tem toda uma questão que o pessoal utiliza hoje, que é a raspa do produto, né? Hoje a gente tem restaurante que utiliza as aparas do camarão para fazer outros produtos, né? O produto que ia ser jogado fora, né, principalmente do camarão, você tem a farofa, você tem o caldo. Então, assim, a gente tem N situações que você pode estar trabalhando com um produto que você estaria descartando. Então, é dica, né? Mas tem ponto de venda que não gosta de trabalhar com o produto dessa forma, mas se você souber manusear ele, você consegue fazer, né, desenvolver um produto ali para dentro do teu cardápio novo, diferenciado. Então, tem N situações aí que você realmente consegue trabalhar, né? O salmão hoje, ele é um produto muito específico de uma determinada região, né? Então, ele não varia tanto, ele muda muito de preço, enfim, tem toda essa situação, mas hoje você não tem um produto que você consiga substituir ele, né? Então, a carne tem aquela característica dela, a coloração dela, enfim, então os pratos já são feitos dessa forma, então você não consegue substituir um produto. Então, é um produto que ele precisa ser muito bem aproveitado, né? Ele tem um custo muito alto, então, dentro de uma cozinha hoje, é um dos maiores custos que você tem, é o salmão, principalmente na cozinha japonesa, né? Então, tem que ter essa preocupação realmente. As aparas Você comentou de aproveitar outras partes do camarão. Eu mesmo, quando eu compro aqui em casa, eu já compro o camarão eviscerado,
e descabeçado, eu gosto de comprar pronto. Mas quem compra, sei lá, uma pistola, Sim. e metade vai embora, né? Na hora de cortar tudo, tirar tudo. A hora que você faz a limpeza dele, você perde boa parte, né? 40% do camarão é a cabeça, então se você trabalhar com ele limpo, você vai precisar tirar, né? Hoje a gente tem o limpo, tem o descabeçado, né? Tem todos os tipos aí que é para você poder utilizar na cozinha. Mas quando você compra ele inteiro para poder limpar, você perde realmente essa questão da cabeça, né? Descascar, enfim. É a composição dele, né? Porém, hoje, a gente sabe que o sabor dele está na casca, né? O sabor do camarão está na casca dele. Então, você tem uma boa parte do sabor do camarão é na casca e no rabo, né? Então, às vezes, a gente limpa por você tirar, enfim, mas você sabe que você está perdendo e também está perdendo no sabor dele, né? Mas aí, dependendo do prato, não tem o que fazer. Você precisa realmente tirar ele para poder aproveitar só a carne, né? Mas na cozinha tem muita coisa, né? Para inovar aí na parte de pescada, né? Acho que de modo geral, na carne, no frango é a mesma situação, mas no pescado acho que tem um mix bem legal aí, que a criatividade aí dá para falar mais alto. Nossa, então a grande parte do sabor do camarão então tá na casca. Tá na casca. E no rabo. Na casca, porque é onde se concentra toda a questão de nutriente dele, né? Tá envolvido na casca e no rabo dele, né? Olha. Na cauda, na verdade. Caraca, eu sempre arranco tudo. Mas dependendo do prato que você for fazer, realmente tem que tirar, tem que limpar, isso aí não tem jeito, né? Mas hoje a gente tem pessoal que está trabalhando com os caldos, né? Agora no inverno aí o pessoal trabalhou bastante, que é a parte dos caldos, aí você utiliza todo esse produto, que aí você consegue ter um sabor melhor, né? Mais forte, né? Mais intenso, né? Pô, então o pessoal que tira o rabo dá para fazer então numa farofa da vida, já que o sabor tá lá? Faz. Você consegue fazer até com a casca dele, né? Você assa ele, colocou ali, temperou, você pode estar triturando e fazendo a farofa. Hoje, corvina recheada, tainha recheada, isso aí a melhor dica é você trabalhar com uma farofa já derivada aí da casca do camarão, né? Você tem um sabor mais intenso desse produto, né? Mais uma vez, você não precisa estar injetando tanto tempero ali, enfim, você já tem realmente o sabor dele, né? Que sensacional. São ideias, né? Estamos aprendendo aqui, né, cara? Então, principalmente Tamen, quem eu vejo que encaixa? Tamen, Carlos, ter uma paella aí individual no portfólio de vocês, interessante, ó. Elaine, para aproveitar mais o camarão nos salgados que você... E Daniel, né, para colocar dentro da massa. Eu mesmo, quando vinha com casca, eu ficava com raiva. Puta, o cara não limpou essa porra desse camarão direito. Veio zoado esse prato. Aí, ó, e de repente o sabor tava ali. Hoje em dia, quais são os... Aqui na Baixada, principalmente, quais são os peixes que mais saem? Hoje a nossa tilápia, né, que é um produto, ele não é um produto importado, então a gente trabalha bastante com ele, é um produto aqui do interior da região. É um produto que você consegue trabalhar, ele caiu no gosto, né, não só de restaurante japonês, que trabalha com ele cru, né, sem o preparo de cozimento, mas os restaurantes que trabalham com empratado. Então, a tilápia hoje ele é um produto que ele acompanha bem com legumes, enfim. Então, você consegue fazer um prato ali, ele tem uma qualidade muito boa, nutrientes, sabor, né? O tempo dele de preparo, ele é muito rápido, mesmo sendo um produto congelado. Então, é um produto que a gente tem uma demanda boa. E a gente também tem hoje a questão do panga, né? O panga é um produto que, há muito tempo atrás, ele tinha, né, muitos comerciantes se recusavam a trabalhar com ele, porque ele é um produto importado, a origem dele é do Vietnã, né? Então, hoje já tem sim criação em cativeiro no Brasil, mas não é a mesma qualidade do Vietnã. Então, hoje, a gente já, há um tempo atrás, alguns anos, a gente tinha muita crítica de trabalhar com o produto panga, né, por ser um produto importado do Vietnã, né? Eram feitas algumas comparações com
com a região, com a cultura, enfim, de lá, né? Que às vezes não, é diferente da nossa. Porém, hoje, até para o pessoal que está aí, né, ficar mais tranquilo, o Vietnã hoje, a gente é um país que está aí pelo menos em segundo ou em terceiro, né, em qualidade de produto para exportação, né? Então hoje a gente tem um produto que a gente consegue trabalhar com uma tranquilidade de padrão de qualidade, né? Desde do próprio produto que está ali, em peso, né? No aspecto do produto, no preparo do congelamento, né? Da embalagem desse produto. Então, é toda uma qualidade que tem uma certificação, né? Que para o Brasil já foi questionado, mas hoje é um produto 100%. Então, a gente consegue trabalhar bem ele, né? No resumo final, dentro do ponto de venda, dentro do restaurante, de uma cozinha, qual que é a característica hoje para ele que é favorável para você trabalhar com ele? Porque é um produto que ele tem uma fibra boa para você trabalhar, né? Você tem um sabor desse produto muito bom para você trabalhar com ele, tanto empratado quanto em isca, enfim. E você tem um preço competitivo, né? Então hoje a gente consegue trabalhar bem com esse produto, né? Ele não é hoje um carro-chefe de venda, mas ele é um produto que ele vende bem, porque ele é bem aceito, né? Então já teve todo esse problema, mas hoje é um produto que tem toda uma certificação para poder chegar até aqui, né? Então é um produto que a gente trabalha bastante. Então hoje, assim, produtos que a gente mais trabalha aqui na região é o cambucu, né? Que é um filé de peixe, ele é bem parecido com a pescada amarela, também tem um sabor bem intenso, né? Um produto de pele gordurosa. Então você consegue fazer N pratos com ele, né? Desde empratado, forneado, aberto, recheado, enfim. Você consegue fazer todo tipo de produto, todo tipo de prato, né? Então a gente tem a tilápia, né? Tem o camarão, que é o sete barba, que todo mundo utiliza aí para molho, enfim. É um produto também de sabor muito forte, né? É um produto que também é da nossa região, é regional, então a gente consegue trabalhar bastante com ele. E a lula em anéis, né? Que também é um produto hoje que a gente trabalha com ele importado. Tem a nacional, a gente não trabalha com a nacional, trabalha com ela importada, mas é um produto também que trabalha bastante. Você consegue incluir ela num cardápio aí, é um produto de sabor bem diferenciado, né? Então são alguns itens aí que a gente vende bastante aqui na região, né? A parte de filé, né? Filé de pescada branca, que é o tradicional, né? Aquele filezinho empratado ali, com molhinho de camarão, enfim, bem, né? O trivial, né? A gente também consegue vender bastante aqui, o pessoal também aceita bem. E, na verdade, hoje a gente, dependendo do cardápio, a gente dá dica direcionada, personalizada mesmo, né? Então, às vezes, aquele restaurante está acostumado a trabalhar só com um prato de um determinado produto e a gente acaba, às vezes, sugerindo outras situações. Alguns, né, recusam, porque é normal, né? Às vezes a cozinha não está preparada para isso. Mas, se cair no gosto e está tudo ali rodando 100%, é sucesso. É colocar no cardápio, anunciar e vender. Olha, que legal a dica. Então, tilápia. Interessante aí, cara. Então, ó, para você que for pegar a opção tilápia, não coloca para descongelar um dia antes, senão vai perder metade da tilápia aí, 20%, 30%, e a gente sabe que dinheiro hoje não aceita desaforo. Cara, Não dá, né? Nossa senhora, o pessoal, eu quando tinha restaurante, a gente vivia sempre no limite do limite ali, sempre. Pô, imagina perder 20, 30% do peixe, que normalmente é um dos fatores mais caros de um prato, é a proteína, né? E tilápia, então, interessante, cambucu, interessante, essa dica do camarão, bem interessante, de aproveitar os restos para fazer uma farofa. E dos camarões, eu amo camarão, né? O que mais dá de dica? Bom, você já falou de aproveitar o restante dele, né? Para a gente conseguir fazer uma farofa. Mas o que mais dá para fazer com um camarão que está fora do dia a dia, vamos dizer assim? Que dica que você consegue dar? O camarão, acho que o pessoal todo aqui que trabalha com ele, já tem ele no cardápio,
sabe que quanto menos você processar ele, quanto menos você refogar, quanto menos você der um cozimento nele, mais o sabor você consegue permanecer naquele produto, né? Porque o camarão ele já tem o sabor dele, aquele sabor forte, né, intenso. Então, quanto menos você tirar essa característica dele para preparar um prato, melhor vai ser o resultado final, né? Então, é um produto que o pessoal sabe aí também, você tem que finalizar ele já na entrega do prato, então isso a gente também nota bastante, né? Às vezes a gente já teve ponto de venda de parceiro nosso e fala assim, olha, eu coloquei o camarão no prato, coloquei na mesa e o cliente está reclamando que ele está sem sabor, né? Então, o que acontece? Começou lá atrás na questão do descongelamento, né? No tempo que ele fez o preparo e o tempo do preparo para a mesa, né? Então, hoje, se você faz uma carne, é normal você dar um descanso para ela para fazer a entrega do prato, né? A carne você consegue fazer isso. Já na parte do camarão, não. O camarão você tem que finalizar ele, já jogar no prato e colocar na mesa, né? Então, alguns minutos passado ali, ele perdendo a temperatura, você já está perdendo o sabor dele, né? Então, toda essa atenção aí é válida quando trabalha com a parte do pescado, né? Então, infelizmente hoje tem restaurante que nem quer trabalhar com pescado, porque tem todo, né, esse cuidado que você precisa ter. Porém, se você fizer isso bem feito, você vai se tornando referência, né? Hoje a gente sabe que quando fala de frutos do mar na nossa região, você tem referências, né? Isso é normal. Então você tem um ou outro, você fala, eu vou lá, vou experimentar, enfim, mas você tem aquela referência. Você sabe que um prato X eu vou encontrar em determinado local. Prato X voltado a frutos do mar eu tenho em determinado local. Então a gente já tem isso muito em mente. Mas na verdade é porque esse ponto de venda tem realmente esse cuidado com esse produto. Então acho que isso aí é primordial, você precisa realmente ter. Se não está com esse produto no cardápio e vai inserir, tem que inserir ele e ter todo esse cuidado para você realmente começar a se tornar a referência desse produto, né? Senão você vende uma vez só e, enfim, não é o que a gente precisa hoje, né? De jeito nenhum. Ó, que legal, o Carlos da Costa Azul comentou aqui, ó, que legal aprender a preparar paella. Calão, a gente já está agendado aí para poder fazer aquele material, hein? Nós vamos fazer um prato juntos, vamos levar o produto, vamos desenvolver um prato junto aí, o Luizão vai estar junto com a gente aí, o Rafael, nós vamos desenvolver esse prato junto aí. Nós vamos invadir essa cozinha aí, hein? E cozinha peruana, que foi considerada uma das melhores do mundo ainda. Sensacional, sensacional. Cara, eu tenho muita curiosidade de conhecer, principalmente a parte de ceviche, né, do Peru, que já foi considerado um dos melhores. Tô louco para fazer esse vídeo aí na Costa Azul. Vamos agendar a data. Que legal, que legal. Cara, já estamos indo para quase 1 hora de live, pelo menos da live que começou de verdade, não aquelas primeiras que deu toda aquela zona lá. Então, da nossa live, a gente já está indo para 1 hora. Pessoal, quer aproveitar aqui e tirar dúvidas? Aproveita que a gente está com o especialista em peixes, André, Carlos também, Daniel, Meise, João, Elaine. Se tiverem dúvidas, só abre o áudio ou manda no chatzinho, tá? Eu não tenho nenhuma dúvida não, só parabéns aí pela palestra aí, André, cara, muito da hora. Parabéns mesmo. Só agradecer. Não fala palestra que eu fico nervoso, pô. Não, mas é legal, cara, essa troca de ideias, porque assim, às vezes o que a gente pensa, né? Eu também sou comerciante, então, às vezes você está dentro de um comércio, você tem 100 problemas para resolver por dia, né? Às vezes até um pouco mais. E às vezes você não consegue dar essa atenção num prato. E às vezes esse prato, ele é o resumo, é o que vai resolver o problema de boa parte do teu problema ali do dia. Então, você tem toda uma estrutura, né? Você planejou uma cozinha ali, a melhor, enfim. Você tem todo um produto de qualidade e às vezes essa entrega final, ela sai ali faltando alguma coisa para bater os 100%. Então, às vezes, a gente entra num ponto de venda realmente numa parceria, né? É o que a gente faz muito com a marca da Los Paleteiros, né? Eu não estou aqui para te vender produto, eu estou aqui para ser um parceiro, né?
e tentar resolver problemas junto contigo. Então, se você tem 100 produtos, e 100 problemas, e se desses 100, 5 for empresa que te vende e não te entrega, nós estamos aqui para tentar resolver, né? Produtos sem qualidade, nós estamos aqui para resolver. Hoje a gente, na parte do pescado, diferente do sorvete, que é industrializado, ele tem um padrão, né? Ele segue a mesma embalagem o ano todo, é o mesmo produto o ano inteiro, não muda, enfim. Mas no pescado você tem essa variação. Então hoje a gente trabalha com um produto de origem, né, animal, e que ele está ali, que determinada época do ano ele vai estar num tamanho, né? Se você tiver ali no mês mais frio, uma tilápia ela está um pouco menor, um pouco maior. Então, assim, essa variação toda vai muito do entendimento entre a gente e o nosso parceiro ali, o nosso ponto de venda, né? Porque se ele tem problema de produto que chega de tamanho diferente, né? Todo esse tipo de problema, e a gente conseguir resolver isso, a gente está ali para, pelo menos na retaguarda, amenizar, eu já estou resolvendo boa parte do problema dele. Então, isso já não é mais um trabalho de venda, né? Isso já é uma parceria que a gente tem. Então, hoje, quando a gente entra no ponto de venda, já entra com esse intuito, né? Foi as visitas aí que vocês acompanharam hoje o evento, né? A gente entrar realmente no ponto de venda e tá ali para tentar resolver anomalias da operação do cliente, né? Então, se o cara tem 100 problemas, se eu resolver pelo menos um, eu já estou agregando dentro do comércio dele, né? Eu, como comerciante, os meus prestadores, os meus fornecedores, eu queria que fosse pelo menos dessa forma, né? Me ajudar a administrar o meu negócio. Isso faz parte de uma boa gestão, né? Então, eu acho que é o que a gente precisa, é o que o comerciante precisa, e a gente tenta meio que fechar esse entrosamento entre a nossa venda, entre a nossa logística, a nossa visita, né? Para ver como é que tá as coisas, enfim, sentar, tomar um café, né? Entender isso com o ponto de venda. Então, hoje a gente acaba realmente tendo esse entrosamento com o nosso ponto de venda, né? É difícil vender para quem a gente não conhece. Pelo menos uma vez a gente tem que ir lá e conversar e ver se realmente o meu produto vai fazer diferença lá dentro, né? Então, acho que isso é um diferencial nosso, é uma situação que a gente tem um trabalho a mais, mas a gente preza muito por isso, né? Perfeito, parabéns. Que legal, que legal. E a Elaine falou assim, ó, quem sabe sair um novo produto aí, uma coxinha de camarão. Ó, Elaine. Com certeza. Coxinha de camarão é bem... Empadinha, olha, né? Nossa senhora, eu já fiz... Aí eu quem falo nunca como foi numa marketing. festa? Então, quem nunca foi num buffet ou numa festa que esteja, comeu uma empadinha e falou assim, essa empadinha é muito seca, né? Uma empadinha de camarão. Mas por quê? Você já está trabalhando ali com uma massa seca, que é o normal, né? E aí você tem um recheio seco também, que é um camarão que não foi bem trabalhado. Então, se você tiver um conjunto ali funcionando bem, acabou, é um produto de sucesso, né? Isso, e a Elaine aí é conhecida pelos salgados maravilhosos. Imagina, é isso aí, referência. Imagina colocar um camarão ali, um cani. É isso aí. Algo diferente. Olha, eu nunca vi, por exemplo, um salgado de camarão com cani. Olha, já tá dando uma dica aí, né? Dá uma dica aí, hein? E que legal, Elaine. Obrigado aí pela dica, pela mensagem. Pessoal, já vai dar 1 hora aqui. Então, agradeço demais. Pessoal que estiver assistindo no YouTube, no Facebook, já curte, já comenta aí, já coloca aqui embaixo o que você achou. Eu não gostei, legal, coloca assim, não gostei. Mas eu gostei, esse André é demais. Coloca aqui embaixo, putz, adorei. Eu vou deixar para vocês abaixo o link do André, o link da IG3 Foods, para que vocês possam conhecer também o serviço deles, os produtos que ele vende e aproveita bastante. Ó, a Neise, inclusive, acabou de falar assim, olha, falta coxinha e empada de camarão. Aí, ó, Elaine, já tem um desafio aí para você. Legal? André, se despede aí da galera. Legal, acabou. Mais uma vez quero agradecer a participação aí, o pessoal todo aí interagindo também. E nós vamos estar aqui à disposição, né? Hoje a IG3 ela é uma plataforma de vendas, né?
onde a gente tem 3 segmentos de produto aí dentro dessa plataforma. Um deles é a questão do pescados, né? Los Paleteiros, que é onde a gente atua aí na região da Baixada com sorvete, que é uma sobremesa congelada, atuando aí na instalação de freezer, né, em ponto de venda. Então, pessoal que tiver interesse em trabalhar com produto aí com uma qualidade muito boa, né? Então, a gente está aqui para poder tá trabalhando aí, tá tentando atender da melhor forma, né? E hoje a gente, na plataforma da G3, a gente tem alguns produtos direcionados até para o próprio varejo, né, para o cliente final, que é onde a gente atua aí na compra, né, direto, autônoma, direto pelo link, onde a gente tem alguns itens a mais, que é a questão do vinho, né, que é um produto bem específico aí da região do Sul, né, uma marca só que a gente trabalha, é um vinho muito bom, então acho que o pessoal tem que experimentar. E o pão de queijo, né, que é um produto bem diferenciado hoje, conquistou a gente aí pela qualidade, né, desse produto, então era um produto que a gente já vinha aí meio que pesquisando ele há algum tempo, e aí a gente conseguiu realmente encontrar uma indústria aí que tivesse aí, né, toda a qualidade, enfim, que a gente precisava. Então hoje a gente também tem esse produto, desde da venda final até a venda de varejo, né, a venda por quilo, da parte do pão de queijo. Então assim, na nossa plataforma hoje encontra vários produtos aí voltados na parte alimentícia, né? Então é só acessar lá ou entrar em contato com a gente, nós vamos estar aqui de prontidão 24 horas para atender. Que legal, André. E, cara, pessoal, eu posso falar assim, de olho fechado, eu sou cliente do André. Muitas vezes, quando eu vejo uma publicação dele, eu já falei para ele, cara, esse preço tá errado, não pode ser. Eu creio que faltou um 0 aí. E não, ele não, é esse valor mesmo. É isso aí. Então, assim, normalmente, coisas que custariam R$140 o quilo, nele saiu 14. Eu falei, meu, impossível. E aí eu comprei, eu falei, bom, eu vou comprar, né? E comprei, virei fã, olha, adoro, muito legal, o valor bem agressivo, bem baixo. Sim. E assim, entrega, tá? Então, pessoal, não tenha dúvida, o valor é baixo mesmo, pode comprar que entrega, é uma empresa séria, fica tranquilo. Beleza, pessoal? Rafael, Elaine, Neise, Daniel, Carlos também, muito obrigado por participar. Espero que vocês tenham gostado e semana que vem tem mais. Um abração! Falou, valeu, Luiz. Valeu, André. Valeu, João. Valeu. Tchau, tchau.